Oh, hello from Serbia to Brazil. Presklavika. Obrigado. Yes. Esse momento histórico. A maior ortodoxa aqui dos Balcãs. É verdade que estava muito, muito quente. Agora já são 5h20. Delícia. Acabamos de pisar em Belgrado, capital da Sérvia. Pegamos um carro lá em Timișoara, na Romênia, e o cara trouxe a gente até aqui. Chegamos aqui para comer a nossa primeira comida típica, já tinham indicado pra gente. O motorista do táxi que trouxe a gente pra cá indicou comer esse tipo de hambúrguer, que eu não sei falar o nome. Ječkavika, Karkska Pljeskavica, Punjena Presklavika, Punjeni Sisevak. Pode escolher. Nosso primeiro passeio aqui em Belgrado, a gente vai visitar, acho que é o principal monumento talvez do país, que é a Fortaleza de Belgrado, que fica aqui no Parque Kalemegdan, Isso. que significa... Kalemegdan é uma palavra. Kale significa forte, Megdan, campo de batalha. Então é o local que antecede o forte onde ocorrem as batalhas, antes de conseguirem invadir o forte. Tá, e esse é um nome otomano, é um nome turco. É uma palavra turca. É. Então, esse forte aqui tem muralhas que foram construídas pelos romanos no século I e depois sofreu inúmeras reformulações. Foi finalizado na época em que Belgrado se tornou a capital do Império Sérvio. E depois teve alterações pelos otomanos e pelos austro-húngaros. Daqui dá para ver o Danúbio lá atrás. E esse parque é muito grande, muito grande. Fica... Aliás, nós estamos hospedados melhor impossível, né? A gente está a 3 minutos dessa parte, que é a parte mais importante de Belgrado. Não consigo não rir. Construído em 1928. Ele honra a vitória sérvia contra o Império Otomano? Essa aqui atrás é a Igreja Ruska. Ela fica localizada dentro do parque, dentro da fortaleza. E é uma igreja mais amada. É uma das mais amadas pelos sérvios cristãos ortodoxos. É a igreja da Natividade de Maria. E dizem que ela teria sido construída na época medieval, 1400. Sobre as ruínas daquela igreja foi erguida essa outra que está aqui. E nela tem os ossos dos dedos do santo curandeiro. É o santo curandeiro. Então as pessoas fazem peregrinação aqui para pedir cura, para melhora de doenças, coisas desse tipo. Tem até o caixãozinho lá dentro com os ossos dos dedos deste santo. Nós estivemos andando pela rua Kneza Mihaila, é um calçadão bastante famoso aqui. Bem movimentado, cheio de restaurantes. Lojas chiques, bonitas. Mas eu quis fazer um pequeno detour. Só ir na rua de trás aqui rapidinho para pegar uma baklava. Se chama Balkan Baklava. E é espetacular. Cara, tem os melhores baklevas do planeta Terra. Carol comeu ontem, ficou maluca, alucinada. Estamos voltando aqui para comer mais um pouco de bakleva. Tchau. That's why he's hiding over there. Yeah, he keeps it hidden. Yeah. Ele tem esse creminho branco, sabe? Pertinho do centro histórico tem essa rua que se chama Skardarska. Terceira tentativa. Skadarska. Skardarska. Isso. Skadarska. Yes! E é cheio de restaurantes também, e bares, e super bonitinha. E a gente vai passar nela. Vamos.
Agora a pergunta é, nós vamos comer ou vamos beber um Aperol Spritz? Hugo Spritz, babe. O que é isso? Hugo Spritz é a nova sensação do verão europeu 2023. É feito com limoncello e coisas gostosas, tipo hortelã, limão. Eu ainda prefiro o Aperol Spritz. Sorry. Aperol Soul Last Season. Hoje é nosso penúltimo dia aqui em Belgrado. A gente foi agora na rodoviária comprar o ônibus para amanhã. A gente vai para outra cidade muito turística aqui, uma cidade que se chama Novi Sad. E a gente tem o dia de hoje para matar os pontos turísticos que a gente ainda não foi. Tem uns pontos turísticos importantes que a gente vai agora. Nós estamos aqui numa praça que a gente encontrou na nossa caminhada, que é histórica para os sérvios. Em 1829, o príncipe Miloš resolveu que, como Belgrado estava ocupado pelo exército otomano e ele queria retransformar Belgrado na Sérvia e não conseguia retomar a cidade, ele falou, pelo menos essa parte aqui próxima da minha corte vai ser Sérvia. Então ele cercou esse quadrado inteiro que a gente está aqui, criando uma pequena Sérvia dentro de Belgrado. Olha só, aqui na nossa frente tem os prédios bombardeados pela OTAN entre 98 e 99, durante a Guerra do Kosovo. Eles escolheram permanecer com os prédios bombardeados como uma forma de lembrar esse momento histórico. E é um prédio da Rádio e Televisão Sérvia, era um prédio da imprensa, foi bombardeado aqui no centro, no meio da capital. Morreram 16 funcionários de imprensa e mais 20 ficaram feridos durante aquela época em que o Milošević estava defendendo a Iugoslávia, depois acabou sendo condenado como criminoso de guerra em Haia. Mas os sérvios, pelo jeito, não engolem essa passagem da história. Inclusive tem placas aqui, muitas placas que não aceitam, vamos dizer assim, a separação do Kosovo. Aliás, isso é claro na posição deles, que eles não aceitam a separação do Kosovo. É um assunto muito sensível para os sérvios. Você até tentou perguntar para algumas pessoas, mas ninguém gosta de falar muito. E depois você leu na internet que é um assunto que é melhor nem tocar nesse assunto. Quando o Celso come o shawarma aqui, eu vou arriscar uma padaria sérvia, que parece ter umas coisas muito boas. Vamos ver. Aqui, ó. Mas o que tá fazendo sucesso mesmo é aquela torta ali. Ok. Yep. Olha o meu! Uau, o que você pediu? Essa torta, a hora que sai, acaba imediatamente, todo mundo pede ela. Eu não pedi isso, que raiva. Tá tão bonito. Mas tava muito bom. Crocante, queijo maravilhoso, derretendo na boca e... delícia. E ainda a mulher te deu de graça uma sobremesinha, um folhadinho com chocolate dentro. Essa estátua aqui atrás é o São Sava, que é uma figura importante da Sérvia medieval. E lá ao fundo é uma igreja ortodoxa, a maior ortodoxa aqui dos Balcãs e considerada uma das... Não entendi essa parte. Nem eu sei o que eu tô falando agora. Você falou uma das maiores do mundo? Diz que ela foi comparada com a Hagia Sophia do formato. Pelo formato, né? A cúpula ali, a parte mais alta tem 70 metros. Então, São Sava foi o fundador da Igreja Ortodoxa Sérvia em 1594. Por isso ele é uma figura importante. E uma outra pessoa enterrou as relíquias dele nesse ponto. Por isso a igreja foi erguida aqui. Ela está num ponto alto da cidade e dá para ver de todas as avenidas ao redor. Então é um monumento que se vê em Belgrado de todos os pontos. Ela é a maior do mundo em volume. Em volume. E ela abriga 10 mil pessoas. Ao mesmo tempo. Uau! Impressionante. Que riqueza absurda! Que isso? Eu não esperava isso jamais. A gente está dentro. Ela é bem maior do que a gente
imaginava. Essa cúpula aqui tem 70 metros de altura. É como se um prédio de 20 andares coubesse aqui dentro. É chocante. Todas as imagens da igreja são trabalhos em mosaico. É uma riqueza impressionante. Um detalhismo sem tamanho, não dá para acreditar. Chegamos aqui num parque que se chama Tas Maidan. Tas Maidan, isso aí. E nele tem essa igreja aqui, a igreja de São Marco, uma catedral ortodoxa construída em 1940. Mais um marco icônico da cidade de Belgrado. Esse prédio em estilo neoclássico é o parlamento. Olha que bonito. Me chamou a atenção aqueles 2 cavalos ali na frente. O cavalo meio tacando uma pessoa. É mesmo? Esse aqui atrás é outro marco da cidade, é o Hotel Moskva, Hotel Moscou. Ele foi sede da Gestapo durante a ocupação nazista de Belgrado na Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele é tão icônico aqui. E ainda está funcionando. É um hotel, dá para ver as pessoas sentadas ali, tem um restaurante junto, curtindo ali à tarde. Bem bonito também. Estamos saindo de Belgrado. Essa é a parte da viagem não tão glamurosa. A gente está com malas num sol de 30 graus. E acabou de descobrir que perdeu o óculos ontem em algum lugar. Então tá um pouco chateado, mas já passou. E a gente vai pegar um ônibus agora para a cidade de Novi Sad. Vamos atravessar onde não pode? Eu não tenho... Ai, abriu! Estamos chegando aqui na rodoviária, ou pelo menos parte do que sobrou da gente, porque a gente está derretendo. Ó! Oh. Meu Deus! Espero que a nossa companhia não seja a mesma desse ônibus aí, senão... Tem ar-condicionado, isso é muito bom. 17, 18. Chegamos na cidade de Novi Sad, foi bem rápido, né? Ônibus confortável com ar-condicionado. E agora a gente vai andar reto aqui numa avenida até chegar no nosso próximo hotel. É que a Cax adora andar, entendeu? São 2,3 quilômetros. Eu falei, vamos pegar um táxi? Não, 2,3 é moleza. Por quê? Nossa. Tô bravo, né? Nossa, foi um... Já fizemos check-in aqui no nosso novo lugarzinho. Lugar bem legal. Foi uns $40. Ó, quarto. Banheiro. Pequena cozinha. E a pessoa que alugou aqui pra gente falou que tem uma praia no Rio Danúbio. Que fica bem aqui pertinho. Eu não tinha ideia que podia entrar. Então a gente vai tentar lá, vamos ver como que é. Ele falou que ele nada lá todo dia, ele falou. A gente resolveu que a gente vai entrar no Rio Danúbio, vamos ver. A gente não tem ideia de como é a estrutura aqui que tem, mas vamos lá conhecer. A gente pegou os suplementos aqui na mercadinho, umas bebidinhas e uns petiscos. Tá quente, tá muito quente. Mas aqui a gente já consegue ver um monte de gente andando pelos calçadões, de chinelo. Todo mundo indo pra praia. Eu tenho uma sensação de que vai estar bem cheio. Porque é domingo. E basicamente a cidade parece bem vazia. Senti a cidade bem vazia também, tudo meio fechado. Acho que todo mundo aproveita as praias. It was 100 for both of us. Ok. Eu falei pra você, era 50, ela falou. Hã? É 50. 50. A gente acabou de descobrir que é pago. Vai, Ru. Vai. Que legal! Ai, tô com medo de ser fria. A temperatura da água. Yay! Uma delícia, uma delícia. Você devia vir. Pacha, não é delicioso? Não. É muito bom!
Refresca, né? Oh. Caramba! Como todo bom brasileiro, eu tô com um olho no Danúbio e o outro na mochila. Viemos dar uma passeada aqui no centrinho de Novi Sad. Acho que é o dia mais quente da viagem. Hoje tá quente. Acho que Muito bateu o quente recorde. de novo. Hoje tá demais. À tarde não deu pra sair. Tivemos que ficar no ar-condicionado. Agora já são 5h20. Mas o sol ainda tá insuportável. É. Essa aqui é a Praça da Liberdade. Muito, Tem muito linda. Tem essa igreja. Uma igreja católica dedicada a Maria. E tem uns prédios bonitos ao redor. Bem aqui do lado oposto da igreja, esse prédio atrás, esse prédio bonito, é a prefeitura de Novi Sad. Parada estratégica para tomar um sorvete. Essa sorveteria aqui é famosa? Tem uma unidade enorme em Belgrado e essa aqui, menorzinha. Vamos conhecer. Delícia. You wanna say hello? Yes, hello. So you have to say hello to Brazil. We're from Brazil. Oh, hello from Serbia to Brazil. What's your YouTube channel name? It's called The Urgent Life. What's your name? David. David. Okay, David. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Tchau. Bye. A gente está atravessando uma das pontes que passa sobre o rio Danúbio e também durante o bombardeio da OTAN em 1999, na Guerra do Kosovo, as três principais pontes que interligam aqui os dois lados do rio foram completamente destruídas. 4 fun facts sobre a Sérvia. A Sérvia é o maior exportador de framboesa do mundo. Aqui na Sérvia nasceu 1/5 dos imperadores romanos. A Sérvia é o 4º país em que mais se fuma no mundo. E a Sérvia fabricava os melhores relógios, até a Suíça ultrapassar e ser conhecida por isso. Conseguimos encontrar aqui o acesso para o forte. Para variar muita escada. Mas não cansa essa imagem. Esse forte aqui é o segundo maior forte do país. A gente esteve no primeiro maior, que é aquele forte de Belgrado, mas esse parece maior que aquele, né? Ele foi construído originalmente na época da conquista dos romanos, 2000 anos atrás, e ao longo do tempo, assim como aquele forte lá de Belgrado, ele foi sofrendo alterações, ataques, foi sendo destruído e reconstruído. Em 1500 e pouco, ele teve a maior destruição dele, que foi quando os otomanos ficaram 2 semanas no entorno e aí conseguiram invadir, destruir tudo. E os otomanos ficaram 500 anos dominando essa área da Sérvia. Mas o mais interessante é o seguinte: nessa região aqui em cima, em escavações arqueológicas feitas só no anos 2000, eles descobriram assentamentos da era paleolítica de 19 a 15 mil anos antes de Cristo. Então isso aqui tem um valor arqueológico inacreditável. E a outra curiosidade é que no século XVIII, 1700 alguma coisa, né? O engenheiro construiu uma série de túneis anti-minas, eles falam, né? E quantos quilômetros são de túneis? São 16 quilômetros do sistema de túneis embaixo da fortaleza. E tem 4 níveis. Eles chamam de catacumbas, né? Andamos feito uns malucos aqui dentro desse complexo. Chegamos num lugar que não tem ninguém aqui, que a Carol achou que ia conseguir um acesso às tais catacumbas, mas só se você quebrar esse portão aí. A gente falou brincando, mas tá realmente aberto, ó. Meu Deus, vamos entrar? Ai, não. Vamos entrar. Ó, tem umas portas. São corredores. São corredores, são 16 quilômetros, né? A gente viu. É perigoso se perder. É bom, a gente só vamos até o final e vamos sair. Tem um cara lá.
Saímos de Novi Sad, viemos para a cidade de Subotica. É uma cidade que fica no... sabia que se fala Subotica? Significa pequeno sábado, Subotica, na tradução literal. Nossa! E essa cidade tem uma sensação meio de sábado, porque a gente está numa terça-feira e tá super vazia, parece domingo até, eu diria até pequeno domingo. Aqui em Subotica a gente consegue ver muita arquitetura Art Nouveau, a cidade é conhecida por isso. E os prédios têm mais curvas, mais cores, uns detalhes bem bonitos. A gente vai provar agora vinho branco de vinhas aqui da região. Ó, tem uma barraquinha fazendo curtos, até agora a gente não comeu curtos. Não, desde a Romênia que a gente tem visto pelas ruas e não provamos. Vamos provar agora? Vamos. Canela, amêndoa, Carol tá usando o tradutor do Google para entender o que é. Coco, vanila. Obrigado. Isso mesmo. Yes. Fala-me Portugal, bem a tita. Obrigado. 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 Ungarese, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tá gostoso, Puck? Tá? Como que é? Ele tem o sabor do que parece ter. Uma massinha crocante com açuquinha por fora. Vamos encerrar nossa passagem pela Sérvia. Fiquei muito surpresa, um país muito gostoso de viajar. As cidades são muito bonitas, a comida é gostosa, os sérvios são muito simpáticos. Que mais? Você gostou também? Verdade, os sérvios foram muito corteses, simpáticos com a gente. Muito fácil. Fácil de viajar, as coisas são organizadas, civilizadas, muita segurança. A gente adorou. Deu vontade de voltar para explorar mais outras cidades. E amanhã a gente vai embora para a Hungria. Então, a gente se vê na Hungria. Até lá. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.